Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã que vamos compartilhar do livro de Provérbios. E hoje terminaremos o capítulo 13, como estamos falando aí já há algumas semanas. E hoje nós vamos encerrar com os versículos de 18 a 25. Lembrando que Provérbios está nos ensinando, através de Salomão, a respeito do contraste entre o justo e do ímpio, mostrando-nos assim como a sabedoria deve moldar nossas decisões diárias, que assim ela vai construir um caminho seguro, mesmo em meio das adversidades da vida. Então, o verso 18, ele começa a apresentar a insensatez da ignorância. E ele diz: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Quem de nós gosta de receber críticas? Ninguém, não é verdade? Entretanto, não é por causa disso que todas as reações às críticas têm de ser a mesma. E de fato não são. Salomão fala de duas reações diferentes às críticas e correções. Ele fala a reação do tolo e a reação do sábio. A primeira reação é a do tolo. Sua reação diante das críticas e das correções do procedimento é de desprezo. Em lugar de acolher as considerações sobre si e aprender com elas, ele despreza a disciplina. Seu orgulho o impede de aceitar que errou ou que precise mudar. Não admite que lhe apontem o erro. Para defender seu orgulho, ele rejeita a correção e permanece no erro. O sábio faz diferente. Ele acolhe a repreensão. Não quer dizer que a repreensão não seja dolorida para ele, mas ele quer tanto melhorar que agradece o fato de ser alertado e dar ouvido aos conselhos. A humildade e o zelo são os tesouros do sábio para o seu crescimento. Como se isso não bastasse, Salomão reforça suas ideias apontando as consequências de cada uma dessas atitudes. O tolo, com o seu desprezo pela correção, cai na pobreza e na vergonha. Como ele não corrige seu erro, acaba fechando portas diante de si que seriam fundamentais para o seu bem-estar. É um preço alto demais só para manter o orgulho, não é verdade? Por outro lado, o sábio, ao ouvir a correção e fazer mudanças pessoais, recebe tratamento honroso. As pessoas reconhecem o valor de alguém pela sua capacidade de aprender e melhorar. E valorizando tais qualidades, abrem as portas para o valoroso sábio. No final, a humildade que torna o homem pequeno bastante para ouvir críticas e mudanças, também o torna grande o suficiente para ter a confiança e o respeito de todos. Verso 19 diz: o anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta o afastar-se do mal. Salomão fala do tolo, dizendo que ele detesta afastar-se do mal. Não importa se ele é prejudicado, seu gosto e seu desejo falam mais alto que a razão. Não importa o quanto sofra, ele teima em fazer o que quer, ainda que tenha de colher o mal que plantou. O sábio faz diferente. Ele afasta do mal e busca o bem. Sendo assim, o homem sensato, deixando o mal e buscando o bem, se aproxima também do seu anseio, ou seja, do seu objetivo de vida.
esse anseio é satisfeito, tornando-se uma alegria para a sua alma. Será que não vale a pena abandonar o mal, ainda que seja gostoso para o corpo, para alcançar um bem maior que agrada a alma? Pensa nisso. Verso 20 a 22 vai falar de com quem você anda. O verso 20 diz: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Salomão afirma que as companhias que as pessoas têm infalivelmente a influenciam e acabam dando um destino diferente ao seu futuro. Ele começa falando dos sábios. Eles buscam a presença de pessoas que têm a característica que lhes agradam e que eles valorizam, de modo que esse homem sensato que procura o sábio anda com sábios. A influência deles é tão positiva, a influência dos sábios é tão positiva que o sábio fica cada vez mais sábio. Por fim, essa companhia benéfica age bloqueando e impedindo o que é mal, como cultivando o que é bom, justo e agradável a Deus. Normalmente, esses relacionamentos com sábios são bons para ambas as partes e todos eles se tornam mais sábios e tementes ao Senhor. Mas o que dizer daqueles que atraem as más companhias? O texto diz que eles acabarão mal. O companheiro dos tolos não se afasta de pessoas ruins e rebeldes diante de Deus. A partir daí, cada prática corrompida é cultivada aos poucos e desenvolvida sem que percebam, até que o tolo se torna tão mau quanto as suas más companhias, ou até pior. E é muito triste ver isso acontecer com gente que tinha tudo para obedecer a Deus e ser por Ele abençoado. O quanto as consequências ruins, e quanto às consequências ruins, é fato que eles vão deparar com elas. Abra os olhos, veja com quem você anda. Verso 21 a 22 diz: o infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Salomão diz que o pecador ajunta para si, durante sua vida de rebeldia e devassidão, o infortúnio, desgraça, adversidades. Pela sua falta de sabedoria e escravidão aos seus próprios desejos e pecados, ele acaba desperdiçando seus bens em tolices e eles, seus bens, acabam sendo transmitidos para os justos. Aos seus descendentes, muitas vezes, a única coisa que resta da sua riqueza desperdiçada é mesmo o infortúnio, a desgraça, e as adversidades. Quanto ao justo, sua recompensa pela sensatez, esforço, dedicação e sujeição ao Senhor é a prosperidade. Se nem sempre financeira, certamente uma prosperidade espiritual. Aquilo que ele luta para juntar não é desperdiçado com sonhos loucos e com desejos desmedidos. Por isso, ele deixa herança para os filhos de seus filhos, ou seja, algo que perdura e que é valorizado pelos seus. Quando essa herança é o bom exemplo do servo de Deus dedicado, a vida dos seus descendentes é marcada e influenciada por várias gerações. Assim, ninguém que sirva bem a Deus junta bênção somente para si.
mas também para os seus. Do mesmo modo, quem ajunta problemas e maus exemplos, transmite-os aos seus familiares. O que você quer deixar para os seus filhos e netos? Bênçãos ou problemas e maus exemplos? O verso 23 fala a respeito quando a justiça falha. Diz assim, verso 23, a lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Salomão, apesar da sua riqueza e das possibilidades que ela trazia, ele sabia que não é o dinheiro que torna o homem bem-sucedido. Mesmo alguém sem recursos pode ter sucesso naquilo que se esforça e faz bem. Por isso, ele diz que a lavoura do pobre, a qual não conta com altos investimentos e com a ajuda de recursos apropriados, produz alimento com fartura. Não significa aqui ele dizer que a mediocridade é positiva, a pobreza é positiva, mas que as deficiências podem ser superadas com dedicação e trabalho. Entretanto, essa não é a realidade final. Mesmo o homem bem-sucedido em seus labores pode fracassar diante dos bons resultados obtidos. Havendo vitória na falta de justiça, o resultado pode ser que o esforçado e dedicado trabalhador perde o que alcançou. Significa que não basta alcançar os objetivos. É necessário ser temente a Deus e deixar que a sua palavra o guie para que ele não apenas saiba como aproveitar seus bens e sua condição favorável, como também mantê-las. Por isso, vemos muita gente subindo e caindo na vida. A capacidade de escalar novas posições não dispensa a sabedoria para administrar o obtido, nem o bom relacionamento com Deus para que os valores sejam todos colocados em seus lugares corretos. Caso contrário, o que se dirá dele é outro provérbio. Já ouviu? Esse nadou e morreu na praia. É triste, na verdade. O verso 24 diz sobre a disciplina como um ato de amor. Diz assim, quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Salomão via a correção paterna como uma função a ser desempenhada com responsabilidade e como uma verdadeira prova de amor. Assim, ele primeiro fala do homem que se nega a castigar seu filho. Sem rodeios e sem atitudes politicamente corretas, ele declara que esse não ama. Apesar de o mundo dizer que uma prova de amor é dar liberdade às pessoas a fazerem o que elas querem e deixá-las pensar como bem entendem, o amor de verdade não valoriza mais a liberdade do que a verdade e retidão. Principalmente porque sabe que essa liberdade presente representará um fardo tamanho futuro. O fato é que quem não corrige o filho demonstra que ama mais a si mesmo que a ele. E por isso não se dá o duro trabalho de lapidar a pedra bruta e manchada que são seus filhos. Tendo dito isso, o sábio rei fala de quem ama o filho. Do mesmo modo que na primeira parte ele diz com clareza que esse não hesita em discipliná-lo, o pai e a mãe que amam seus filhos, por amarem seus filhos, eles fazem algo que lhes é custoso, corrigem e disciplinam os filhos. É claro que os espancadores, covardes, também não hesitam em disciplinar, mas eles não fazem com amor.
Os pais e as mães que corrigem seus filhos, eles não têm gosto nisso como os violentos. Eles fazem porque sabem que é preciso e que o custo de negligenciar esse dever trará muito sofrimento para os filhos que tanto amam. Assim, eles ensinam justiça, responsabilidade, senso de dever e temor a Deus. Antigamente, isso era muito comum que hoje. Basta ver que o mundo se tornou e como são os jovens de hoje para saber se Salomão disse algo sábio ou não. Era comum isso antes, disciplinar seus filhos. Hoje, com os princípios completamente, vamos dizer, egoístas, né, e humanizados, estão fazendo com que os filhos cresçam completamente alienados de uma justiça e correção. Salomão está completamente correto. Provérbio 25 diz, fala sobre a fome insaciável. Aqui é o ensino para a gula, o pecado da gula, que muitas vezes não é destacado e focalizado na vida do crente. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Salomão ensina algo que vai além da comida, o domínio próprio. Uma das virtudes do fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, 22 e 23. Por isso ele compara o justo com o ímpio, começando a falar do modo do agir do justo. Em uma refeição, diz o rei, o justo come até satisfazer o apetite. Não quer dizer que ele não tem prazer no alimento ou que é errado se deliciar com uma boa comida. Mas tudo há limite, ou melhor, mas para tudo há limites. Não só no que diz respeito ao alimento, mas a todos os apetites da carne. Ou seja, todos os desejos que o homem tem. O homem justo não se deixa dominar por eles e não perde o seu controle diante dos impulsos da carne. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A falta de domínio próprio não é uma característica exclusiva dos ímpios, mas pode-se ver neles. Pois apesar de comerem o que basta e o que lhe é saudável, permanecem famintos. Isso significa que o gosto pelo alimento é maior que a necessidade do alimento e, ainda que saiba que não deve, ele se entrega à gula. É claro que, apesar de tratar de algo pontual, o rei sábio sabia que o mesmo problema escraviza o homem em diversas áreas da sua vida. Ao que parece, esse impulso comum do homem não é mera questão de gosto, mas algo a ser tratado por Deus e por sua palavra. Afinal, se um cristão não pode se conter diante de um prato, como se conterá diante das tentações da vida? Fica a dica, vamos orar. Maravilhoso Deus, nos ajude a desenvolver em nossas vidas a humildade para ouvir as críticas e mudar, para nos tornarmos grandes o suficiente para termos a confiança e o respeito de todos. Que busquemos a sabedoria para nos afastar do mal e buscarmos o bem, para que assim deixemos bons exemplos para as próximas gerações. Nos ajude, Senhor, a sermos pais que se preocupem também em disciplinar nossos filhos, custe-os o que custar, para que eles continuem a seguir o seu caminho e se tornem servos e servas do Senhor. Nos ajude a nos controlar diante de um prato, para que assim nos controlemos diante das tentações da vida. É o que oramos no nome do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre.